Graça e paz, irmãos. Dando continuidade na nossa série de estudos do Sermão do Monte, hoje iremos refletir sobre os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos, chamando a atenção dos mesmos para o perigo de se considerarem perfeitos e superiores aos outros. O tema da nossa lição é equilíbrio, e a nossa referência bíblica está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 1 a 11, que nos diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, hão de vos medir. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos estraçalhem. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará coisas boas ao que lhe pedirem. O sentido que tem o verbo julgar não é simplesmente fazer uma opinião, algo que dificilmente poderemos evitar, mas julgar duramente, ou seja, condenar o outro, constituir-se em juiz dos outros. É uma ousadia irresponsável e reprovada por Jesus. Jesus, ele não condena nós avaliarmos com critérios sãos os nossos irmãos. Ele condena o espírito de julgamento, onde nós condenamos o nosso próximo, onde nós não exercemos a misericórdia, onde nós não exercemos a vontade de ver o nosso irmão vencer as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, aquilo que nós consideramos que não está condizente com a vontade e com a palavra de Deus. Então, Deus, ele tem duas medidas para o seu julgamento, uma de justiça e uma de misericórdia. E é esta mesma medida que Jesus recomenda aos seus discípulos e a nós também, quando formos avaliar ou criticar o erro de um irmão, o pecado, a falha, aquilo que nós não concordamos. Que tenhamos o senso de justiça à luz da palavra de Deus e que tenhamos misericórdia para fazermos esse julgamento, ou entre aspas, para podermos exortar e aconselhar o nosso irmão diante daquilo que nós consideramos como falha, como erro, com amor, sem discriminá-lo, sem criticá-lo, sem condená-lo, mas com moderação, com ponderação, dando realmente condições do nosso irmão rever as suas falhas
e mudar as suas atitudes. Porque a mesma medida que nós usarmos para fazermos o julgamento, a palavra nos diz que nós também seremos medidos. Então, o erro dos outros não pode ser medido de uma forma maior, onde a gente é hipócrita ao ponto de achar que nós não iremos cometer a mesma falha. Mas o problema é como o nosso julgamento, o nosso comportamento está sendo feito com relação ao nosso irmão. Então, meus irmãos, precisamos praticar a oração e pedir a capacitação espiritual para não alimentar um espírito de julgamento, conforme o versículo 3 de Mateus 7. O arqueiro que está no olho do meu irmão, o cisco que representa o pecado alheio e que pode nos cegar, não é de nossa responsabilidade corrigir, condenar ou julgar. Nós podemos admoestar, exortar, aconselhar e ajudar o nosso irmão a vencer essa falha e esse pecado. Não padecemos pela falta de discernimento. Nós não podemos padecer pela falta de discernimento. O espírito de julgamento, por pretensão ou orgulho, ele é desequilibrado. É nós querermos assumir o lugar de Deus como juiz na vida do nosso irmão. Então, nós precisamos superar as nossas debilidades para auxiliar os nossos irmãos em suas faltas. E quais as faltas com as quais Jesus diz que devíamos nos preocupar? Manter o foco e remover os nossos próprios pecados, os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas e limitações. Assim estaremos propensos a julgar de forma adequada e de conformidade com a palavra de Deus. Outra coisa que nós devemos nos preocuparmos é em não fazer um julgamento ineficaz, mas sermos sinceros. Seria mister primeiro tirar a trave que está nos nossos olhos, para depois tentar, em amor, ajudar e conscientizar e promover a remoção do cisco que está no olho do nosso irmão, usando a medida da justiça de Deus, com piedade, sendo compassivo e não precipitados nos nossos julgamentos, conforme nos diz Gálatas 6:1 a 3. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga-se alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Em Mateus 7:8, o equilíbrio está disponível a todos que pedem, buscam e batem de forma persistente. O equilíbrio, a temperança, a constância para discernir e julgar de forma sensata e ponderada é essencial na vida de cada um de nós, para termos a estabilidade emocional e espiritual e repassar também aos nossos irmãos que precisam do nosso auxílio. Os discípulos precisavam orar, pedir, buscar e bater para terem experiências reais de comprometimento com a palavra de Deus, para terem intimidade e crescimento espiritual. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Esse versículo traz uma tríplice exortação composta por 3 ordens. A primeira ordem é pedir.
Pedir para que possamos verdadeiramente, em oração, termos algo de Deus. E com fé em Deus, nós teremos acesso a um Deus pessoal que ouve e responde às nossas orações, frisando que Deus, ele sempre ouve as nossas orações e nos atende. Muitas vezes com sim, muitas vezes com não, ou um talvez, ou espere mais um pouco. Mas ele sempre responde às nossas orações. Irmãos, a segunda ordem aqui para nós é buscar. É preciso ir além do estado de pedir. É preciso nós adicionarmos ao nosso pedido a fé, a confiança, a esperança e a intimidade com o Pai, exercitando a nossa fé e convictos de que aquilo que nós estamos buscando está dentro da vontade de Deus. E certamente Ele irá nos atender, nos dando uma resposta favorável ou não. E a terceira ordem é preciso bater. Fica clara a lição acerca de perseverança. É verdade que para pedir e para buscar, a perseverança se faz necessária, mas nessa última, a exortação, batam, isso significa mais intenso e explícito. O bater inclui o pedir, o buscar e o perseverar. Isso significa necessariamente que podemos pedir e receber qualquer coisa? Definitivamente não. Na verdade, o que Jesus ensina neste versículo é que ele sempre nos ouvirá e nos responderá a oração do seu povo, porém, não concedendo tudo o que lhe pedimos. Mateus 7,11 nos diz que Deus é um Pai amoroso, que dá aos seus filhos boas dádivas. Isso significa que Deus jamais dirá algo para prejudicar os seus filhos. Jesus disse: quem pede vai receber, e não que quem recebe já pediu. Então, todas as nossas necessidades, todas as nossas súplicas, todas as nossas orações, Jesus ele tem prazer em ter intimidade, em se relacionar com cada um de nós, de ouvir a nossa voz, de ouvir as nossas súplicas, as nossas petições, de ouvir o nosso choro, o nosso clamor, de ouvir o nosso agradecimento, o nosso louvor, a nossa adoração. Ele está sempre pronto a ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós. E nós vamos obter este relacionamento verdadeiro com Deus quando nós orarmos com fé, quando nós pedirmos, quando nós batermos e quando nós encontrarmos. E que nossa maior alegria e satisfação seja realmente fazer a vontade do Pai, em submissão à sua vontade e ao seu querer. Que Deus nos abençoe, para que sejamos pessoas capacitadas para viver o verdadeiro sentido da palavra, quando diz amai-vos. Porque quando nós amamos, nós temos um espírito de mansidão e brandura, de ponderação, quando formos julgar o nosso irmão. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça, a paz, a intimidade e o conhecimento e a vontade de crescermos na nossa vida secular e na nossa vida espiritual, com equilíbrio e com coerência, praticando a vontade de Deus e obedecendo ao seu ID com amor e com disposição para abençoar o nosso irmão. Fiquem na paz. Um beijo.